Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, inscritos do canal, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz. Bom, esse tema está sendo colocado aos irmãos porque muitas pessoas têm me perguntado: irmão, Leone, podemos adorar a Deus de qualquer jeito? Será que esse tipo de situação Deus permite? Será que isso aqui Deus aceita? Então, devido a essas dúvidas, pedi a orientação do Eterno para que eu possa trazer a vocês adoração a Deus. Será que Deus realmente aceita qualquer tipo de adoração? Como infelizmente muitas igrejas têm negligenciado a palavra de Deus nesse conceito, nesse tema, e adorado a Deus de maneira libertina, uma maneira que não é da palavra de Deus. E muitas vezes imita o mundo. Então vamos aprender. Deus aceita qualquer tipo de adoração? Levítico capítulo 11, versículos 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes ordenara, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Resumindo, quando você adora a Deus de um jeito que ele não ordenou, você perde a salvação. Porque você não está adorando a Deus, você está adorando alguém estranho. Tudo que nós desejamos fazer para com Deus, nós temos que obedecer a sua palavra. Nós temos que obedecer o que está escrito. Até onde eu sei, nós somos servos do Deus único através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se eu sou servo, eu não tenho que ditar regras. Eu tenho que obedecer essas regras. Mas, infelizmente, desculpem, muitas igrejas ainda estão sendo negligentes nesse ponto e muitas pessoas perderam a salvação porque estão adorando a Deus de maneira errada ou de maneira mundana. Bom, como Deus deseja ser adorado? Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos entender aqui. A Bíblia diz que Deus é espírito, ou seja, ele é um ser espiritual. E nós devemos ser espirituais e o adorar em verdade. Como é que eu sou espiritual? Eu estudando a Bíblia. Não é lendo uma leitura superficial, é estudar. O maior engano de Satanás que ele colocou em muitas igrejas hoje é você ter um desafio de ler a Bíblia em um ano. Você não aprendeu nada. Você não aprende. Você tem que tirar tempo diário ou uma vez por semana, pelo menos, para você estudar a Bíblia de maneira séria. Séria. E adorar em verdade. Irmão, o que é adorar em verdade? Você adorar seguindo a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Você tem que seguir os exemplos de Jesus. Você tem que seguir as ordens de Jesus. Toda a Bíblia fala, aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador. E isso o Pai é glorificado. Então as pessoas hoje querem adorar a Deus deixando a Bíblia de lado. Eu já escutei pessoas cristãs falando: deixa a Bíblia de lado e adora Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou adorar o único Deus através de Cristo se eu estou colocando a Bíblia de lado? Por que uma pessoa dessa é espiritual? Ela não é espiritual e nem tem a verdade. Por isso precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 10 e 11. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração os escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Primeira característica daqueles que adoram a Deus, tem que conhecer a lei. A lei, na Bíblia, ela tem um nome chamado Torá, que muitas pessoas pregam diabolicamente, que isso é coisa do diabo, que a Torá foi abolida, que a lei foi abolida. Não, irmãos. O que foi abolido foi apenas a lei cerimonial de culto. Ou seja, você mataria, faria um sacrifício de animal para que seu pecado fosse perdoado. E isso foi abolido.
O resto ainda é válido. E aqui está dizendo que Deus, o nosso Deus de Israel, colocaria em nós a sua lei. O que é a lei? Todas as suas regras. Mas tem igreja que diz que é abolido. Então alguma coisa está errada. Ou seja, as pessoas estão chamando Deus, a Bíblia, de mentiroso. São anticristos, estão pregando o contrário à palavra de Deus. 11. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O versículo 11 ele completa: Só vão me conhecer quando aprenderem a Torá, quando aprenderem o livro da lei. Mas dizem que o Antigo Testamento é abolido. Então, a pessoa que diz para você que o Antigo Testamento é abolido, ele não conhece a Jesus Cristo, ele não conhece a Deus. Ele acha que conhece. Você consegue entender o quanto isso é grave, irmão? O quanto pessoas despreparadas, muitas vezes de maneira inocente, tá pregando errado? Viu como a religião é perigosa? Como a religiosidade babilônica, sistema religioso babilônico é perigoso? Chamando a Bíblia de mentiroso, chamando Deus de mentiroso? Isso é muito sério, irmãos. Então tem muita gente hoje sincero com Deus que está seguindo falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Você consegue entender isso, irmão? Isso é uma coisa muito pesada. Hebreus 10, 15 a 17. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Então, para que Deus nos perdoe verdadeiramente, nós temos que conhecer a verdade, nós temos que conhecer toda a regra de Deus. O Espírito Santo nos dá a capacidade de guardar as regras, de guardar essas leis, para que nós possamos fazer parte do povo de Deus. Veja, eu estou pegando o Novo Testamento, Hebreus. Veja o quanto isso é pesado, irmão. Isso é uma situação muito séria. E tem gente ainda que, infelizmente, ainda não percebeu, né? E, infelizmente, eu vejo recentemente muitos pastores pregando errado que a lei foi abolida, que sábado é abolido. Eu sinto muito para esses caras. Eles podem ter a maior boa intenção do mundo, mas falta estudar um pouquinho mais. O que Deus sempre falou? Gênesis 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, ou mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão guardou a lei. Está aqui escrito. Aí muitos pastores alegam, mas não tinha o livro da lei, mas a lei era passada de maneira oral. Porque Deus não vai mentir, irmão. Deus não é mentiroso. Se Deus está dizendo que o nosso pai da fé, o nosso pai da fé também, ele guardava estatuto, preceito, a lei e o mandamento, é porque ele guardava. Você percebe que tem pastores que lêem um versículo desse, ainda chama Deus de mentiroso. Não, não é bem assim. É muito triste, irmãos. Eu vejo uns vídeos de pessoas falando isso, é muito triste, eu fico muito triste. O quanto a pessoa está cega. E, infelizmente, muitas pessoas falam contra a lei para poder atacar outras religiões que guardam. Ainda tem isso. Tem gente que ataca a lei por causa do judeu, tem gente que ataca a lei por causa de outras denominações religiosas, mesmo que essas denominações ela preguem errado algumas coisas sobre a lei, mas guardam, do jeito que elas entendem que é, do acham que é. Êxodo 15, 26. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, você não vai pegar as pragas. A mesma condição lá do povo de Israel no Egito vai ser a mesma condição no povo de Deus nos últimos tempos. A lei foi abolida, a praga vai cair sobre você. Apocalipse 14, 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos, algumas versões perseverança. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha,
Está aqui escrito. E o sábado está dentro do mandamento. Eu fico muito triste com pastores dizendo assim: ah, mas a Bíblia não diz que é para guardar o sábado. Está aqui, guarda o mandamento. O sábado está dentro do mandamento. O sábado está dentro da Torá. Aí ele quer que Deus seja babá dele, quer que Deus se sujeite. Eu vou escrever isso aqui para ele entender que é para guardar. Porque o pastor não estuda a Bíblia, estuda a teologia. Porque onde ele congrega, pregam errado sobre a lei e sobre o sábado. Lembrando que eu não sou adventista, irmãos, tá bom? Não estou falando aqui da adventista. Estou falando da Bíblia, tá? Não confundam. Se a Bíblia diz que é para guardar a lei, vamos guardar. A Bíblia diz que é para guardar a Torá, vamos guardar. O sábado está dentro da lei, também está dentro da Torá. Bom, Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E ó, de quem são os mandamentos? De Deus. Aí o povo ignorante, a lei é de Moisés. Não, aqui está dizendo que é de Deus. Foi Deus que deu a Moisés. Viu só como a pessoa não lê Bíblia? E está pregando aí, né? João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem Deus usou para transmitir a lei? Moisés. Quem Deus usou para transmitir a graça e a verdade? Jesus Cristo. E a pessoa não consegue entender isso. Por quê? Porque não lê. Levítico 18:30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma prática abominável que se fizer onde de vós, e não vos contaminareis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui é muito importante. Nós temos que guardar a lei de Deus, o mandamento, e não fazer nada abominável que nós fazemos antes. O que é isso? Carnaval gospel. É coisa do mundo. Rave gospel. Coisa do mundo. São João gospel. Não tenho nada contra a parte cultural, tá bom? Mas tem gente que quer misturar as coisas. A pessoa pega uma coisa do mundo, coloca o nome gospel, é de Deus, não é diabólico. Está aqui escrito. Por quê? Porque seu líder religioso que faz isso é carnal, ele não conhece a Deus, não conhece a lei, não conhece a Bíblia, não conhece a Cristo. Ele vai cair e você vai cair junto com ele. Que triste, né? Levítico 22, 31 e 32. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aí vem pessoas, nós não somos Israel. Somos. Nós somos Israel espiritual. Tudo que Deus coloca para Israel, temos que fazer também. Nós somos Israel espiritual, graças ao sacrifício de Cristo. Paulo coloca nas cartas. Então, quando você não obedece algo de Deus, você profana o nome de Deus. Por isso que hoje a palavra de Deus é profanada pelos gentios. Por quê? Falso profeta. Gente pregando heresia, pregando besteira, gente que se diz de Deus fazendo escândalos terríveis. Por isso que a palavra de Deus hoje é profanada. Por causa disso. Infelizmente, irmãos, infelizmente. O que Deus reclamou, olha só, Ezequiel 22:26. Os seus líderes, sacerdotes, violentam a minha lei. O que é isso? Violam, não seguem, não guardam. E profanam as minhas coisas santas. Sim, não sabe o que é certo ou errado. Não faz a diferença entre santo e profano. Nem discernem o impuro do limpo. E de meus sábados escondo os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. É isso que acontece hoje. O líder não guarda a lei, ou ele é hipócrita, como acontecia, lembrando que não são todos os líderes, tá? Profana a Bíblia, chama Deus de mentiroso, não sabe a diferença entre o que é de Deus e o que é do mundo. O que é discernir impuro e puro? É o alimento. Não pode comer qualquer coisa que é só orar. Isso não existe na Bíblia. A lei de alimentação de Levítico 11 e Deuteronômio 14, ela tem que ser seguida porque está dentro da Torá. As pessoas pegam um versículo isolado de Atos 10, um versículo isolado de Mateus 5, desculpa, Mateus 7, desculpa, para justificar o injustificável e para tirar totalmente o contexto.
E assim esconde os olhos do sábado. Não, o sábado é para judeu, o sábado é abolido. E assim o nosso Deus é o quê? Profanado. O que é profanado? Motivo de piada, motivo de chacota. Por isso que fazem chacota do nosso Deus. Por quê? Culpa desses falsos pastores aí. O que Jesus disse? Mateus 5, 17, 18. Não cuideis de vir destruir a lei os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar significa abolir, tá? Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus está dizendo aqui para você que ele não veio abolir a lei. A lei é a Torá. Jesus não veio abolir a Torá. Jesus não aboliu a Torá. Ele está dizendo aqui. E o seu líder mente para você dizendo que Jesus aboliu. Para você ver que o seu líder é mentiroso. É mentiroso. Com todo respeito a você. Aqui é a verdade da Bíblia. Aqui é a verdade de Cristo. Isso, e, em verdade, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da Torá sem que tudo seja cumprido. Os adventistas têm um erro aqui que eles pregam errado. Eles acham que essa lei é os 10 mandamentos. Não é. Essa lei é a Torá. Os 10 mandamentos estão dentro da Torá. Não esqueça disso. Mas aqui Jesus está falando da Torá como um todo, não só dos mandamentos em si. Aí eu lhe pergunto, irmão, o céu e a terra já passaram? Não. Deus não fez nada. Então a lei é válida. Ah, mas tudo já foi cumprido. Não foi cumprido. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte foi destruída, irmãos? Não foi. Então, se a morte não for destruído, tudo não foi cumprido ainda. Está faltando cumprir. O plano de redenção foi cumprido, foi consumado. Mas depois do plano de redenção de Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, tem outras coisas a fazer. A pregação do Evangelho, a salvação dos seres humanos, e depois do cumprimento de todas as profecias, a morte é destruída. Aí tudo está cumprido. Por isso que em Apocalipse fala, quando, quando começa, no final da sexta praga, tudo está cumprido, que é a sétima, depois disso é a volta de Jesus. É aí que vai estar cumprido. Mas, novamente, o seu líder não lê, não estuda, está pregando errado. Então, a lei é válida até hoje, a Torá, salvo tirando a lei cerimonial do sacrifício de animais, que Paulo coloca na carta. A lei cerimonial foi abolida. Sábado não é cerimonial, sábado é mandamento. Cerimonial, de acordo com a própria Bíblia, em Hebreus 8, 9 e 10, é o sacrifício de animais para purificação de pecados. Tudo já foi cumprido? Olha só. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E tudo já foi cumprido, irmão? Não, não foi. Da morte, salvos e não salvos. O que foi abolido? Vamos chegar agora para explicar. Efésios 2, 15 e 16. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar a si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em seu corpo, matando com elas as inimizades. Olha o que a Bíblia está dizendo. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Aí o seu pastor só lê a palavra mandamento e está. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é essa lei dos mandamentos em ordenança? A Bíblia vai explicar para nós. É Hebreus 9:1. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e o santuário terrestre, tá? Hebreus 9:11. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. O que é isso? O sacrifício de animais. Então, essa lei que Paulo está falando não é a Torá toda. Não são os 10 mandamentos, não é o sábado. É o que, irmãos? Vou dar um exemplo aqui para você. O dia da expiação, você vai pegar um macho de um cordeiro para sacrifício, fazer um bolo de um efa de trigo. É isso que a Bíblia está dizendo. Que algumas cerimônias para purificação de pecado, você tinha que fazer esses alimentos, o bolo.
uma massa. Hoje não precisa mais, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe, os guarde e que a verdade de Deus continue sendo revelada para você e para sua família. Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.